Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. A leitura será com base nos versículos de 19 a 24. Diz assim a palavra de Deus: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão! Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um, ou amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Oremos. Santo Deus, diante de Ti nos encontramos por causa de Cristo Jesus. E é por Ele, Teu Filho, que rogamos, o Consolador, que foi prometido para que nessa hora ilumine nossa mente. E este Santo Espírito que nos foi dado, nos guie pelas sendas da palavra. E nela encontremos a trilha que nos leva à obediência. A obediência a Teus mandamentos, à Tua vontade. Assim oramos agradecidos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nem tudo na vida é um dilema. E é uma delícia quando as coisas da vida se apresentam diante de nós, não como um dilema, mas como uma oportunidade. Se a gente pode ter duas coisas na vida que a gente ama, que coisa maravilhosa. Posso ter tanto uma como outra. Mas isso não é um dilema. É uma oportunidade. A oportunidade de ter duas coisas que você ama, sem que haja prejuízo de uma ou de outra. É o melhor dos mundos. E isso é possível. A gente encontra na vida várias coisas que são dessa natureza. Coisas que podemos ter ao mesmo tempo, sem o prejuízo de ambas. Mas nem tudo na vida é assim. A vida também é carregada de dilemas. E dilemas não são como oportunidades em que a gente pode ter as duas coisas. Dilemas são sempre situações em que temos que escolher uma em detrimento de outra. Existem também os falsos dilemas. Os falsos dilemas, em geral, eles são o uso retórico que aqueles que querem nos manipular lançam mão, justamente dizendo: você tem que escolher entre A ou B, você tem que escolher entre X ou Y. E aí você fica assim: tá bom, então eu vou escolher Y. Mas tinha G, H, tinha P, tinha R, mas
O sujeito chegou gritando e dizendo para você: você tem que escolher, é A ou B. E aí você: eu vou no B então. Mas você tinha C, D, F, G, H, I para escolher. O falso dilema é isso. O falso dilema é quando alguém diz para você que você tem que escolher entre duas coisas que você pode ter. Você pode ter ambas, mas o sujeito diz que você tem que escolher entre elas. Não. Ou seja, ainda bem que Deus não deixou os seus filhos entre o dilema entre pensar e crer, não é? Imagina se você tivesse que escolher entre pensar e crer. Mas hoje você vai encontrar alguns irmãos que vão te colocar diante do dilema. Você tem que escolher entre pensar e crer. E a pessoa acha que crendo, não é? Ela vai poder resolver toda a sua vida em detrimento justamente do pensar. Mas não. A Bíblia não nos coloca, por exemplo, diante de um falso dilema, onde a gente tem que escolher entre crer e pensar. Não, Deus nos deu a oportunidade das duas coisas, e podemos ter as duas. O nosso maior problema não está com as oportunidades e muito menos com os falsos dilemas. A nossa vida toda é decidida nos dilemas, que é justamente a situação em que não podemos nos furtar a escolha. É por isso que muitas vezes a gente vai encontrar essa ideia, não é, bastante agostiniana, né, de que Deus nos condenou à liberdade nesse sentido, a decisão nesse sentido, porque não temos como não decidir. Porque não decidir diante de um dilema é também uma decisão, e uma decisão muito ruim, porque diante do dilema, se você não decide, é prejuízo para ambas as partes, é prejuízo para as duas coisas. Então é por isso que precisa decidir, para que você possa salvar pelo menos uma, para que uma pelo menos possa estar ali sendo preservada, em detrimento da outra, obviamente. Há uns 3 anos, o Júlio me deu um DVD, o Júlio que é membro aqui da nossa igreja, que de vez em quando está aqui tocando violão. Ele me deu um DVD de um curta-metragem tcheco, se chama Most não do inglês, do tcheco, que significa ponte. Alguns de vocês devem conhecer. Foi premiado, né? Recebeu aí um prêmio de melhor curta-metragem, etc. Um filme bem interessante. Não vou dar o spoiler aqui, vou apenas mostrar o problema. Depois você vê o que acontece lá. Mas o problema é muito simples, é um problema que qualquer um poderia entender que se trata de um dilema. O sujeito está diante de uma escolha que ele precisa fazer entre salvar o filho, né, ou baixar uma alavanca que sobe, né, que abaixa uma ponte que vai permitir que um trem carregado de gente possa passar e, portanto, não morrer. Ele tem que escolher entre salvar o filho e salvar aquelas pessoas que estão no vagão de um trem. Ele não pode, por exemplo, olha por que é um dilema e não um falso dilema. Ele não pode dizer assim: não vou tomar uma decisão, porque se ele não toma uma decisão, morre o filho e morre todo mundo do vagão. Morre todo mundo que está nos vagões do trem. Então ele não pode não tomar uma decisão. Ele tem que tomar uma decisão. O dilema é dessa natureza. Você precisa tomar uma decisão. E ao tomar uma decisão, vem um prejuízo de um e vem a preservação do outro. Eu não vou contar para você o que acontece, assista o filme, você vai descobrir qual foi a escolha que esse pai fez. Mas se você assistir um outro filme, como por exemplo O Menino Malvado, algo semelhante acontece no filme. Existe uma mãe que está diante de uma situação em que ela está segurando 2 crianças, uma é seu filho, que há pouco tentou matá-la, e o outro, uma outra criança que salvou a própria mãe do seu filho que iria matar. Ela tem que escolher, porque ela não tem força para segurar os 2. Ela tem que tomar uma decisão. Ela tem que escolher entre salvar o filho ou salvar aquele que salvou a sua própria vida, um filho que a odeia e uma criança que a ama. Quem que ela escolhe? Quem que ela decide? Ela não vai conseguir ter os 2. Ela vai conseguir salvar um, sob pena de perder o outro, de ter o prejuízo do outro. Qual é o maior dilema da sua vida? Eu já disse para você que vários dilemas você pode ter. E que muitos deles são falsos dilemas. Mas os dilemas reais, eles são significativos, porque eles dizem quem você realmente é,
e quais são os seus princípios, quais são os seus valores. Que mundo interior é o mundo que se reflete nas suas ações? Os dilemas revelam se o nosso mundo interior é entrevado, obscuro, ou se o nosso mundo interior é cheio de luz e clareza. Então os dilemas reais, eles são importantes porque eles revelam quem nós somos e revelam também os princípios que regem nossa vida, a regra que realmente vale. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre aquilo que Jesus está pretendendo dizer depois de tudo que ele havia dito na primeira parte. Nós já vimos, não é? Nessa primeira parte do capítulo 6, que Jesus se dedicou não a falar que você tem que dar esmolas, a que você tem que orar, ou a que você tem que jejuar. Não é meramente isso. A gente viu que não é disso que Jesus está falando. Vimos que em todas as três Jesus está falando de amor. As três passagens dessa primeira parte refletem um Cristo que está chamando a atenção para que os seus discípulos amem a Deus mais do que tudo nessa vida, porque se eles amarem a Deus mais do que tudo nessa vida, o olhar dos discípulos é para Deus e não para as pessoas, é para Deus e não para o seu entorno. O olhar dos discípulos é para o que Deus está vendo e não para o que as pessoas estão observando. Vimos que Jesus fez toda essa estratégia para o que ele vai ensinar nessa segunda parte, dedicada agora, não a pensar sobre o amor, mas a pensar agora sobre duas coisas importantes que não podem faltar no discipulado com Cristo. A primeira delas a gente vai ver hoje. Qual coisa é essa que não pode faltar? Que postura é essa que Jesus requer de um discípulo que agora está consciente de que ele vive para Deus, vive diante de Deus e que o olhar de Deus importa para ele sim, que mais importa o que Deus pensa, o que Deus enxerga, o que Deus vê do que aquilo que os homens são capazes de ver e enxergar em nós e nas nossas obras, sejam elas as obras de justiça, sejam elas as obras de santidade, sejam elas as esmolas que nós damos, sejam elas as orações e os jejuns que fazemos. Esse texto, ele facilmente nos indica a primeira postura que Deus requer desse discípulo amoroso que vive diante de Deus. E para a gente entender esta primeira postura que Deus requer dos seus discípulos, eu queria que você percebesse que o texto ele está dividido em três partes, literalmente três partes. E essas três partes possuem um núcleo que é diferente da primeira e da terceira parte. Observe que a primeira parte está nos versículos 19 a 21, em que Jesus vai falar dos tesouros. E observe que ele vai seguir aquele mesmo padrão de apresentar o negativo para depois ir para o positivo. Então ele vai dizer, não façam isso, não sejam assim, para depois apresentar o que deve ser. Então você vai ver, não acumulem tesouros, e no versículo de número 24, ninguém pode servir a dois senhores. Mas no centro, a segunda parte, que são os versículos 22 e 23, Jesus concentra o seu ensino justamente na questão da luz, que é um tópico que foi abordado já por ele no início do sermão. E encerra com a terceira parte, com um novo exemplo, agora o exemplo de dois senhores e a escravidão presente naqueles que servem a seus respectivos senhores, que é o versículo de número 24. Então são três partes, a primeira dedicada aos tesouros, 19 a 21, a segunda dedicada à luz, versículos 22 e 23, e a terceira parte, o versículo 24, dedicada ao tema da escravidão ou o tema da submissão aos senhores. Vamos começar com a primeira parte, tendo em vista que a gente precisa entender qual é a postura que Jesus exige dos seus discípulos diante dos dilemas da vida. A primeira parte ela é muito interessante. Ela também pode ser percebida em uma certa estrutura. Observe o versículo de número 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde
ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não cavam nem roubam. Observe que Jesus está contrapondo dois tipos de tesouro: o tesouro que se acumula na terra e o tesouro que se acumula no céu. E há uma característica própria, peculiar destes dois tesouros. O primeiro tesouro, que é o tesouro que acumulamos na terra, tem duas características fundamentais. A primeira delas, deteriora, se corrompe, envelhece, apodrece, certo? Ela se corrompe, certo? Ela se desmantela. Mas nem todo tesouro, nem toda a riqueza pode ser corroída, pode ser corrompida. Existem tesouros na terra que não sofrem corrupção. O ouro, por exemplo. Nesse caso, há uma segunda característica: aqueles tesouros, aquelas riquezas que não se corrompem, elas podem ser furtadas, melhor dizendo, elas podem nos ser tiradas, podemos perder um cargo, podemos perder uma função, podemos perder um status, podemos perder coisas porque se corrompem, ou perder coisas porque nos foram tiradas. E isso é o que caracteriza todos os tesouros na terra. Os tesouros na terra não têm durabilidade, e você não tem a confiança de que você os terá para sempre. Então isso provoca em qualquer pessoa que quer acumular tesouros na terra uma coisa chamada ansiedade. Essa ansiedade, ela produz em nós uma vontade de cuidarmos dessas coisas com tanto afinco, para que elas não apodreçam e para que ninguém as tome de nós. Então pensamos diariamente em mil maneiras de como fazer a manutenção desses tesouros que são ou corrompidos, ou nos são tirados, ou podemos perdê-los. Então fazemos de tudo, desde construir cercados para nos proteger de bandidos, morarmos em condomínios fechados, em, promovermos várias situações em que a gente tem a segurança financeira, como aplicações que a gente pode fazer no banco, e uma série de outras coisas que podemos fazer justamente para nos prevenir da desgraça de, quem sabe, em algum dia perdermos aquilo que nós temos de tesouro acumulado na terra. Então Jesus está dizendo que existem estes que acumulam estes tesouros, mas existem aqueles que acumulam outro tipo de tesouro, que é justamente antagônico a esse tesouro. Observe que se o tesouro que se ajunta na terra deteriora e você pode perder, o tesouro que se ajunta no céu não deteriora e muito menos se perde. Não há ladrão que possa roubar os tesouros que você possui no céu. Não há ninguém que possa tirar de você aquilo que você acumula de tesouro no céu. Mas também aquilo que você acumula no céu não pode sofrer corrupção do tempo, não apodrece, não envelhece, não se perde em termos de deterioração. Então Jesus está fazendo um comparativo entre coisas que possuem atributos distintos e que por isso devem possuir valores distintos. O que vale mais? Aquilo que você vê ou o que você não vê? O tesouro na terra, ele é visível. Seus olhos enxergam, suas mãos tocam. E quando você não consegue enxergar, como por exemplo, status social, você não toca no status social, mas você toca os efeitos do status social. Você não toca o poder, mas você toca os efeitos do poder. Por outro lado, o tesouro no céu é como Deus. Está em secreto. Não tem palco, não tem plateia, não tem holofote.
Você não pode mostrar, olha como o meu tesouro no céu está muito bem garantido. Chique está o meu tesouro. Ninguém vai ver seu tesouro no céu. Ninguém vai poder olhar dizendo assim, tesouro no céu do Gabriel está bem gordinho, hein? Gabriel se tornou um partidão. Não. Ninguém pode invejar você porque olhou o seu tesouro no céu. Mas se você comprar um carro novo, se você comprar algo novo, diferente, fulano já comprou um carro novo. Olha só, está prosperando, e numa igreja batista. Se fosse numa igreja da prosperidade, né? Mas logo numa igreja batista, prosperar assim, sem ninguém falar de dinheiro, como esse negócio? Porque o tesouro na terra a gente enxerga. O tesouro na terra é do mundo das aparências. O tesouro na terra é o tesouro que a gente enxerga, é o tesouro que a gente pode olhar, é o tesouro que a gente pode cobiçar, que a gente pode ou tomar, ou fazer a coisa que a gente mais gosta quando a gente tem inveja de alguém, destruir. Igual criança, quando pega o brinquedo do outro, já que não vai ser meu, também não vai ser seu. Pá! Quebra, destrói. Porque é assim o tesouro na terra. O tesouro na terra é corrompido, é cobiçado, é tomado, é tirado. E se você entra no jogo, você também tem que se proteger. Tem que proteger o tesouro, tem que proteger as coisas da terra. As coisas têm que ser guardadas. E aí tem aqueles que vão guardar tanto, que você vai ver assim, mas onde está o tesouro? Não tenho nada aqui. Tem nada aqui, ele está sentado em cima do tesouro. Não tem tesouro nenhum aqui, é o avaro, né? Aquele que é dominado pela avareza. A riqueza no céu talvez seja uma escolha de vida mais difícil para nós, justamente porque nós não conseguimos enxergar o seu quilate, o seu enorme valor. E é por isso que essa primeira parte do argumento de Jesus é centrada numa coisa que você também não enxerga, que é como o tesouro no céu, que é como o seu Deus que está nos céus, que é o seu coração. Você não vê seu coração. Imagina, Jonas, eu tirei uma chapa esses dias e vi. Está até batendo bem. Não estou falando desse coração. Eu não estou falando do coração que pulsa como um órgão interno. Eu estou falando do coração que a Bíblia nos ensina como o centro de toda a nossa vida, como aquele elemento central em nós, que define tudo, que não enxergamos, não vemos, não sentimos seu peso, seu cheiro, mas é um movimento que inclina para tudo aquilo que a gente deseja. Teu coração está ligado plenamente à deliberação dos teus desejos. Você não vê seu coração, mas ele é esse centro que dirige toda a sua vida, e é justamente no coração que acontecem as decisões mais importantes da sua vida. É no coração que o dilema é resolvido, é no coração que o dilema encontra o seu repouso, é no coração que você toma a sua decisão, é no coração que você faz a sua escolha. O coração é o centro decisivo de toda a nossa existência. Você pode dizer com a tua boca 1000 vezes que ama o seu Senhor, mas enquanto o seu coração não ama o seu Senhor, o seu coração estará provando para qualquer pessoa que enxerga que o seu Deus não é o seu Senhor, mas é tudo aquilo que você luta e batalha na vida para não perder, porque não quer perder, não vai abrir mão, vai cuidar com toda a sua força e empreendimento, vai botar toda a sua energia para que ninguém lhe roube, para que ninguém lhe tire, para que não apodreça, para que permaneça. Quantas e quantas pessoas não querem uma igreja que nunca apodreça? É tão engraçado isso, né? Quando todo mundo está naquele clima da igreja, está tudo maravilhoso. Todo mundo assim, gente, tomara que a gente não faça nada de errado.
para destruir isso aqui. Ô meu irmão, isso vai ser destruído a qualquer momento e talvez você faça parte disso. Sua igreja não é o seu ídolo. Não deveria ser seu ídolo. Ela é como você. Ela é você. Jonas, onde Jesus quer chegar com isso? No X da questão. Ele encerra a primeira parte dizendo: onde? Que bonito isso, não, gente? Onde? É uma pergunta geográfica, né? Um lugar onde você possa apontar. Eu preciso apontar. Eu preciso dirigir. Eu tenho que apontar. Desde o Éden, Deus nos comissionou a apontar as coisas. Desde apontar e dar nome às coisas, como dirigir nossa vida a Deus, apontar nossa vida a Deus em culto, em liturgia, adoração. Apontar, dirigir-se a Deus. Então você é uma força de direção. Você não é um elemento estático. Por isso que Agostinho vai falar que a gente é como uma flecha em movimento, só repousa na morte. Enquanto você não morre, você é uma força que sempre caminha. A pergunta é: para qual direção? Vai para que lugar? Pergunta para você hoje, nessa manhã: para onde você está indo? Você está dizendo: Jonas, eu estou indo todo dia para o meu trabalho, que fica ali, na Berrine. Fica aqui, né? Desse lado, acertei, né? Acho que sim. Minha esposa disse que eu me perco numa reta, então eu não tenho um senso de direção. Não estou falando do seu trabalho, nem da sua igreja, para a igreja que você vai. Eu não estou te perguntando, não é, a que direção, porque você poderia usar uma bússola, hoje até celular ajuda você a se encontrar, né? Eu tenho um Waze que me ajuda o tempo todo a não ser desorientado. Então você tem direção, não é dessa direção que eu estou falando. Estou falando de onde você quer chegar com toda essa energia que você está colocando em tudo isso que está nas suas mãos. Não é o porquê você quer fazer isso. Porque você pode me dar vários motivos. Você pode me dar motivos honrosos, inclusive. Mas a gente já sabe. Pelo menos os 3 últimos sermões serviram para dizer para a gente o quanto a gente é expert em inventar mentiras para dizer que nossas intenções são piedosas. De que as nossas esmolas, as nossas orações, os nossos jejuns, a nossa obra de justiça ou de santidade ou de piedade, elas podem camuflar as maiores perdições do nosso coração, infinitamente enganoso, desesperadamente corrupto, e que as Escrituras dizem: quem o conhecerá? Óbvio que não sou eu e nem você. Não enxergamos nosso coração, mas enxergamos o que Ele deseja. Você entende onde Jesus está querendo nos levar hoje de manhã? Você vai dizer assim para Jesus: Jesus, eu não enxergo meu coração. Jesus está dizendo: mas você enxerga para onde o teu desejo está indo. E onde ele estiver, ali estará o teu coração. Porque isso é um princípio bíblico, meus irmãos. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Por isso, a única maneira do ser humano ser humano é quando ele adora a Deus. É a única direção que ele dá para a vida, em que em vez de ele se tornar aquilo que ele adora, ele se torna aquilo que ele realmente é. Mas todas as vezes que ele erra a direção de Deus e acerta qualquer outra coisa que não seja Deus, ele não se torna aquilo que ele é, mas se torna aquilo que ele adora. Então você cuida das suas coisas como se você estivesse cuidando de você, porque elas se tornaram agora você, e por isso você cuida delas. Cuida desse determinado objeto e só não carrega ele no colo, porque talvez possa ser muito pesado. Mas cuida dele, porque cuida dele como se fosse você. Porque é assim a lei da idolatria. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Salmo 115 é claro, quando o salmista diz que eles têm olhos, mas não veem. Tornem-se iguais a eles. Todos aqueles que o adoram têm olhos, mas não veem.
O coração tem o poder de nos cegar os olhos, e é por isso que a segunda parte do argumento de Jesus é justamente mostrar para aqueles que dizem: Senhor, eu agora entendi o que o Senhor está dizendo, eu sei que o tesouro, que é aquilo que eu mais busco, vai revelar o meu coração para mim mesmo. Eu estava tentando buscar saber quem eu sou, mergulhando em mim mesmo, mas os objetos do meu desejo vão revelar quem eu sou. E quando eu os encontrei, eu não me reconheci como as Escrituras dizem que eu devo ser, mas eles me tornaram justamente naquilo que eu jamais deveria ser. E agora, Senhor, o que eu faço? Jesus dá o segundo argumento, que é para salvar aqueles que estão perdidos em seus próprios corações e desejos. Ele diz no versículo de número 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Então coração e olhos para Jesus são duas coisas inseparáveis. O olho e o coração estão juntos. Mas o olho aqui em especial não é a metáfora de algo que vê, mas é a metáfora de algo que ilumina. Entenda o olho aqui como a lâmpada. Entenda o seu corpo como a sua sala. Se você liga na tomada, mas a tomada está em curto, o que vai acontecer com a lâmpada? Ela não vai iluminar o ambiente. Porque ela está ligada, ela está vinculada a algo que não potencializa a sua ação de iluminar. Então o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que se os olhos não forem bons, ou seja, se os seus olhos não estiverem cumprindo a razão pela qual eles são, que nesse caso aqui era a mesma missão de uma lâmpada, que é iluminar, então o seu corpo vai estar todo em treva, ou seja, a sala vai estar escura, você não vai ter clareza, você não vai ter entendimento de quem você realmente é. Pessoas sem mundo interior, pessoas com um mundo interior entrevado, melhor dizendo, são pessoas que só enxergam coisas, elas só compram. E elas não percebem que o comprar, obter, possuir, tomar, cobiçar, tirar, seja lá o que for, tudo que é dessa ordem, é um movimento de exteriorização sem menor ligação com o interior, porque não se tem mais nada aqui dentro, é vazio. Me dirijo a você, minha irmã. Me dirijo a você, meu irmão. Mergulhados no vazio, não só do sentido da vida, mas numa vida vazia. Eu não estou falando da mera futilidade. O ócio é uma bênção. Eu não estou falando contra o ócio. Eu estou me falando sobre o vazio do nosso coração quando descobrimos que os tesouros na terra não conseguem dar conta dele. Quando é que essa casa fica cheia? Quando é que esse coração fica repleto? Quando é que esse coração se sente em paz? Quando é que esse coração inquieto encontra alegria, gozo, felicidade? Jesus diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, aqui não é a conotação meramente moral, é a conotação de se eles funcionam, se eles estão dirigidos para o lugar certo, e estão conectados no lugar certo, para usar o nosso contexto atual. Todo o seu corpo será cheio de luz, mas ele apresenta o contrário. Ele apresenta pessoas que têm olhos maus. Não são pessoas meramente perversas do ponto de vista moral. Esses olhos maus não são olhos de perversidade, de maldade. São os olhos que não conseguem enxergar o Senhor. É disso que Jesus está falando.
Como você é entrevado por só conseguir enxergar as coisas desta vida e não conseguir enxergar o dono de tudo isso aqui, o Senhor das esferas, o Senhor da criação. Os olhos que estão cegos são os olhos que não conseguem iluminar o único secreto onde Deus habita e o homem pode ali contemplá-lo, que é o seu coração. Deus habita o coração da sua igreja, Deus habita o nosso coração. Mas se os nossos olhos forem maus, eles não vão iluminar o nosso interior e não enxergaremos o tesouro dos céus, aquele que a traça não corrói, aquele que ladrão nenhum pode colocar a sua mão. Não é lá, é aqui que está o meu tesouro. Onde está? Que pergunta maravilhosa. Onde? Adão, onde estás? Não é uma pergunta temporal, não é do tempo, é do espaço. Onde você se enfiou? Escondido. Porque quando as lâmpadas se apagam, nós não queremos ver Deus. Mas a gente se esquece que Deus enxerga no escuro. O salmista diz: se eu tomar as asas da alva e singrar até o coração dos mares, até ali a sua mão me guiará, a sua destra me susterá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se eu subo aos altos céus, lá estás. Para onde fugirei da tua face? Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Que diferença faz se o seu coração está entrevado ou se o seu coração está em luz? Se para Deus tanto faz. Ele vai te enxergar sempre, Ele vai te ver sempre, Ele sempre vai olhar para você. Os olhos do Senhor estão postos sobre toda a terra e não há lugar que você se esconda, que Ele não saiba onde você está. Por isso a pergunta, onde você está, é retórica. Deus não está dizendo onde está o teu coração, porque Ele não sabe onde está o teu coração. Oh, meu irmão, Ele não está dizendo onde está o teu tesouro, porque Ele não sabe onde está o teu coração. Ele está dizendo onde está o teu tesouro, para que você saiba onde está o seu coração. Onde está o teu coração? Bonhoeffer fala de uma unidirecionalidade dos olhos. Palavra feia, né? Mas muito interessante. Unidirecionalidade. Uma direção única. É a única ligação que faz os seus olhos se tornarem uma lâmpada que ilumina todo o seu interior. Se possui uma única direção: Deus. Deus. Jonas, não há uma outra possibilidade? Qual que é a outra possibilidade que você quer? Se você prestou atenção no início do sermão, você já sabe. O melhor dos mundos. O que a gente quer? As duas coisas. A gente não quer dilema. A gente não quer ter que escolher. Ah, não dá para ter Deus e a riqueza? Não dá para ter o tesouro do céu e da terra? Não dá para ter os dois, não? Não. Seu olho não faz assim, né? Você não é igual um papagaio que fica com um lado, né? Seu olho precisa de atenção. Atenção. Ele precisa se dirigir para algo. E não dá para você te dirigir a duas coisas ao mesmo tempo. Então é preciso tomar uma decisão. E aí você pergunta: Senhor, eu já sei que o Senhor enxerga tudo, então eu nem vou tentar inventar uma história, porque eu já tentei, né, no meu jeito de dar as esmolas, no meu jeito de orar, no meu jeito de jejuar, tentando me parecer piedoso, eu me dei mal, porque eu sei que o Senhor me enxerga.
e que a minha recompensa está no secreto mesmo. Eu sei, eu entendi, mas eu preciso então dizer para o Senhor a verdade é que eu não quero abrir mão desse outro Senhor, eu não quero abrir mão dessa outra realidade, eu quero ter as duas. Terceiro argumento é a resposta de Jesus a você que não quer escolher, mas quer manter as duas coisas. Quer uma vida profunda com seu Senhor, mas quer se deleitar com Jezabel e os seus profetas. O último versículo, de número 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ponto. Estamos diante de um dilema. Não dá para servir os dois. Temos que escolher. Então, o que há de verdadeiro aqui, sobretudo e espantador? O fato de que Jesus não diz: você está diante de um Senhor que é Deus e de um desgraçado que é Satanás, ou do Mamon, seja lá o que for. Não, ele diz que é Senhor. São dois senhores. São dois senhores. E por que não dá para servir a dois senhores? Porque não dá para você agradar os dois. Veja o que Jesus diz: porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar a um e desprezar o outro. Amar e odiar aqui é a mesma conotação que Jesus usa quando ele, no custo do discipulado, depois de contar um monte de histórias, ele diz assim: olha, não dá. Se você não odiar pai, mãe, etc., não me seguir, você não é digno de mim. Ora, o que Jesus está dizendo isso? Que depois que você vira crente, você tem que matar sua família? Ou deixa hoje eu tenho que destruir todo mundo aqui da minha casa, tenho que odiar eles, é isso? Não, o ódio aqui que se refere precisa ser interpretado no seu contexto. O uso dessa expressão não é a expressão daquele ódio intencional de fazer da minha família um alvo para destruí-la. O que ele está dizendo quando ele diz não dá para você servir aos dois é que você precisa tomar uma decisão. Eu sei que para você a sua família é a coisa mais importante nessa vida, mas ela só vai estar preservada e a salvo se você não fizer dela um ídolo. É justamente seguindo ao Senhor que você vai preservar sua família da ação desastrosa de você como um ídolo. Porque o idólatra, melhor dizendo, o idólatra, ele não consegue perceber que não é só ele que é modificado pelo ídolo, ele quer também modificar o objeto do ídolo, ele quer transformar o objeto do ídolo, ele quer fazer com que aquele objeto do ídolo se torne aquilo que ele quer e deseja. Então, se é sua esposa, você quer que ela seja como você quer que ela seja, não é do jeito que ela é. Então o idólatra, ele vai mexer, ele vai fazer de um jeito, tem que ser do jeito que eu quero. E a gente vai destruindo as coisas. Se você idolatra seu corpo, então agora você quer transformar ele, você quer deixar ele do jeito que você quer, você vai mudar ele, você vai transformar ele, porque ele é o seu ídolo. E quem vai sofrer? Seu corpo, sua esposa, seu esposo. Tudo aquilo que a gente idolatra, a gente toca, e tudo aquilo que a gente toca com idolatria, a gente corrompe. Nós somos a traça que corrompe as coisas que Deus nos dá. Nós somos o ladrão que rouba as coisas que Deus nos dá. Nós somos os destruidores todas as vezes que escolhemos ou os dois, ou justamente um deles, que não é o Senhor. Jesus diz: vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Ora, o que Jesus está querendo dizer com isso? Que Ele espera algo de mim, de você. E a primeira coisa que Ele espera de mim, de você, primeira postura, é lealdade. Lealdade. Não dá para você servir a dois senhores. Servindo um, você trai o outro. E o discípulo de Jesus é chamado à fidelidade.
é um chamado à lealdade. Desde o início, Jesus diz: segue-me. E ao dizer segue-me, Jesus não está dizendo para destruirmos o mundo, Jesus está dizendo para olharmos somente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para Ele, seguindo após Ele. Não é outros lugares, não são os caminhos que queremos, mas o caminho que Ele escolhe para seguirmos, fielmente olhando para Jesus. Lealdade é a primeira coisa que Jesus espera destes que amam a Deus e que agora esperam a recompensa que vem do Deus que está em secreto, no secreto. Alguém poderia dizer assim: mas Jonas, eu sou uma pessoa muito simples, não sou dado à riqueza, mas a gente precisa daquilo que é básico para viver. Eu vou conversar com você na semana que vem, porque Jesus não está falando aqui apenas para aqueles que têm o ídolo centrado na riqueza. Jesus também vai tocar nos discípulos que querem preservar aquilo que eles acham ser a coisa mais importante da vida. E se você quer saber qual é a segunda postura, semana que vem a gente continua o nosso texto para encontrar nele a orientação que Jesus nos dá para lidarmos com a lealdade e com a fidelidade que prestamos e devemos prestar a Ele. Jonas, eu sou idólatra. O que eu faço? Já começou errado. Você não tem que fazer nada. Você está perdido, filho. Tem que parar com essa arrogância sua. Porque isso já é o maior sinal da sua arrogância. O que eu faço? Você é um inútil. Você não vai se salvar. Você é alguém que está num buraco, né? E que está lá dizendo assim: como é que eu faço para te ajudar, Senhor? Não, filho, quem está precisando de ajuda é você. Não tem o que você fazer. E esse é o nosso maior problema. A gente quer fazer alguma coisa para sentir, para ter um sinal. O sinal é o teu olho. O sinal é o teu olho. Por isso que a pergunta, para onde você está indo, ela é tão importante para o sermão de hoje como da semana que vem. Para onde o teu olho está te levando? Não é o que você faz, não é o que você pode fazer, mas é para onde você está olhando. Curva a sua cabeça, se você assim desejar.